Bem-vindos, esse é o canal do Medeiros, mais um vídeo aqui falando de Botafogo, de futebol e regatas, o nosso glorioso. Hoje a gente tem dois assuntos para falar aqui, uma bomba que saiu hoje de manhã, vou comentar, vou informar para vocês, vou dar os créditos da notícia e vou opinar também sobre esse assunto e também o conflito ali entre Jorge Braga e Eduardo Freeland. Realmente foi um conflito? Foi cobranças normais? Profissionalismo? Vou explicar o que aconteceu e também opinar sobre esse assunto. Primeiro, pedir a moral de vocês para vocês se inscreverem aqui no canal do Medeiros. Dá um like nesse vídeo aqui para aparecer para mais pessoas aqui no YouTube. E, se possível, também jogue lá no teu grupo de WhatsApp daquele teu amigo botafoguense, daquele grupão de botafoguenses que você tem no WhatsApp para divulgar esse vídeo aqui do canal do Medeiros, beleza? Primeiro, para a gente começar falando sobre a bomba do dia, né? Notícia do GE. Globo, vou colocar aqui na tela para vocês. Matheus Nascimento, o atacante, a joia do Botafogo, Matheus Nascimento. O clube, o Botafogo, recusou uma proposta de 23 milhões de euros pelo atacante Matheus Nascimento, de 17 anos. Um clube lá de Portugal, o nome não foi revelado, ofereceu para o Botafogo aí essa proposta, dando uma parte do dinheiro agora para ter a preferência e só em 2022 esse clube daria o resto, que vai ser quando ele completa 18 anos, o Matheus Nascimento, e aí sim ele poderia se transferir do Brasil. O Botafogo recusou essa proposta porque, segundo o clube, acredita que a médio prazo, a curto a médio prazo, o Matheus Nascimento valha muito mais do que 23 milhões de euros. O Botafogo tem 60% dos direitos econômicos do Matheus Nascimento. Se aceitasse essa proposta, ficaria com algo em torno aí a 95 milhões pro Botafogo, milhões de reais, tá? Essa negociação aí tá girando em torno aí de 150 milhões de reais, 100%, lembrando que 30% é da família do atleta e 10% é da Trops, a escolinha que formou o Matheus Nascimento lá em Niterói. E aí, pra você, o Botafogo fez certo em recusar? Eu acho que divide opiniões, né? Hoje, se o Botafogo consegue vender por 150 milhões, mas aí o que parte iria pro Botafogo agora? Dos 100 milhões, qual a parte que iria pro Botafogo? Resolveria o problema do Botafogo agora? Ou não? É isso que a gente tem que pensar, né? A dívida do Botafogo é gigante, mas a gente tem o Matheus Nascimento como a nossa maior joia da base, né? Se o Matheus Nascimento em 2021 agora jogar bem aí, pelo menos a Série B, em 2022 o Botafogo voltar para a Série A, ele mais maduro, conseguir jogar bem aí, performar bem em 2022, será que não vale a pena esperar mais um pouco? Será que esses 23 milhões de euros não podem virar 40 milhões de euros? A posição de atacante é muito valorizada, principalmente quando aparecem jogadores assim, né? É muito valorizada na Europa. Ele tem 16 para dizer, ele acabou de fazer 17 anos, né? Eu sou um pouco da opinião que o futebol você precisa arriscar também, né? Você não pode ter medo no futebol. Tem duas linhas, né? Ou o Matheus Nascimento vai dar muito errado, e aí todo mundo mais à frente vai falar, poxa, aquela proposta lá de 23 milhões, não aceitou e agora o cara não vale isso tudo. Mas também existe o outro lado. Se vende agora por 23 milhões e daqui a 2 anos ele está arrebentando lá em Portugal, ele vai valer 60, 70 milhões, né? Então o futebol é arriscar. É a maior joia do Botafogo em muito tempo. O Matheus Nascimento, numa posição que o Botafogo geralmente não revela jogadores, né? Quando a gente vê o Botafogo revelando, a gente vê o Botafogo revelando zagueiro, vê o Botafogo revelando volante, mas agora atacante é difícil. Ano passado teve o Luiz Henrique, agora aparece o Matheus Nascimento bem nos profissionais também. O caminho é esse, cara. O caminho são as divisões de base, são as categorias de base. Graças a Deus o Botafogo está percebendo que o que vai fazer o clube ter uma injeção de grana é as categorias de base. Por isso eu clamo aqui pelo centro de treinamento lá no Espaço Lonier, para ficar pronto o mais rápido possível, para aparecer mais Luiz Henriques, para aparecer mais Matheus Nascimentos. E eu quero ouvir a opinião de você, cara. O Botafogo deveria ter vendido ou não? Para mim, eu acho que está certo em arriscar. O Botafogo está muito ferrado financeiramente, mas eu acho que nesses moldes agora não resolveria o problema do Botafogo. 150 milhões de reais. Quanto ficaria para o Botafogo? 60%. Uma parte receberia agora, outra parte em 2022. E aí? Eu acho que não resolveria o problema. E você? O que você acha?
Comente bastante aí. E eu já pulo para um outro assunto muito importante também, que sai uma notícia do UOL, do meu amigo Bernardo Gentili, e também em primeira mão, também soltada na semana passada pelo Pedro Villanova, um possível atrito entre o diretor de futebol Eduardo Freeland com o CEO Jorge Braga. Na informação diz que o Jorge cobrou algumas explicações do Freeland sobre algumas contratações que foram feitas, lembrando que o Botafogo já fez 12 contratações esse ano, e o elenco continua numa qualidade aí baixa, né? O Botafogo não consegue performar bem. O técnico Marcelo Chamusca pede tempo para treinar, ele tem tempo para treinar e o time não consegue evoluir, né? Então foram cobradas algumas explicações de algumas contratações, principalmente a do Rafael Carioca, em que o Botafogo tem Guilherme Santos, Hugo, Lucas Barros, PV, tudo para a posição de lateral esquerdo, e foi contratado o Rafael Carioca ganhando um salário maior do que todos esses, menos do que o Guilherme Santos, né? Então, algumas cobranças foram feitas, mas o que eu pude apurar de ontem para hoje também é que foram cobranças normais, né? São cobranças de um CEO, né? Em cima de um diretor, que é de um departamento, em relação a atitudes que ele tomou. O Freeland explicou, ficou aquele clima ali, né? Aquela coisa toda, mas são cobranças normais que em todo mundo profissional tem. Em todas as empresas existem cobranças, existem pedidos de explicações sobre as ações que os diretores estão tomando. Então, ficou aquele clima ali, né? Mas serve de ponto de atenção, que agora estão existindo metas, estão existindo objetivos e estão existindo cobranças pelas coisas que estão sendo feitas, pelas ações que estão sendo tomadas. Achei muito importante sair essa matéria, né? E o Botafogo até agora não contratou mais jogadores, né? Isso até me preocupa, porque a Série B está batendo na porta, mas agora o Botafogo precisa ser mais criterioso. O CEO Jorge Braga disse em nota oficial que está contratando uma consultoria externa para avaliar jogadores bons e baratos, aqueles jogadores ali que estão jogando no interior de algum país, são olheiros profissionais, analistas de desempenho, né? Para o Botafogo ser certeiro nas contratações, parar de contratar somente por indicação de treinador, que é minha grande crítica ao Eduardo Freeland neste momento. Eu acho que o Freeland ele foi muito bem em algumas negociações vindas do ano passado, né? Ele negociou rescisão com o Calu, ele está ali tentando resolver as pindaíbas do ano passado, já reduziu a folha salarial em mais da metade. Isso eu acho que ele está bem. Mas aí quando você pula para as contratações de 2021, acho que o Freeland deixou a desejar. Porque o que me parece é que ele seguiu somente as indicações do treinador. Vieram algumas indicações do Barroca, que foi o Matheus Friso, Gilvan, também o Jonathan. São todos jogadores que jogaram com Barroca e foram os primeiros a chegar. E depois vieram as indicações do Marcelo Chamusca. Felipe Ferreira, Marcinho, Rafael Carioca, Ricardinho. Então, eu não consigo ver, uma contratação do Freeland. O Freeland falou assim, não, esse aqui eu analisei, eu contratei. Será que foi com o Pedro Castro? Não sei dizer. Posso até estar sendo injusto aqui, porque o Pedro Castro é bom jogador. Mas não sei se foi do Freeland. Até o goleiro Douglas Borges foi uma indicação do Flávio Tênios. Então, eu estou sentindo falta do Freeland mais ativo nas contratações, né? Igual a gente vê, por exemplo, vários diretores de futebol aí, Rodrigo Caetano, enfim, diversos, o Diego Serri, que era do Bahia, o Angione. A gente vê vários diretores de futebol contratando jogadores por convicções dele, dos diretores, né? E eles ficam famosos por isso. Eu estou sentindo um pouquinho de falta do Freeland nessa questão. Parece que ele está jogando só a responsabilidade das contratações para a lista do treinador, para o que o treinador pede, né? Então fica essa crítica também construtiva aí em relação ao Freeland. Se eu estou errado, se não está acontecendo nada disso, até peço desculpa, mas é a impressão que as pessoas estão vendo do lado de fora. Do lado de fora a impressão que passa é essa. Espero que o Botafogo, com essa contratação dessa consultoria, evolua seus critérios e suas análises para contratações de alguns jogadores. Porque eu acho que o Botafogo errou bastante e o orçamento é curto, a gente não pode errar. Beleza? Então é isso, galera. Mais um vídeo aí no canal para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar uma moral aqui pro canal do Medeiros, beleza? Até a próxima, um grande abraço.